feel like I'm not but I got smoke in my eyes, I'm blind. Bom dia, riqueza! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, num vídeo que eu estou tomando o segundo café da manhã, que é esse cereal que eu mostrei pra vocês agora na abertura do vídeo. Então, eu tô aqui no meu quarto. Na hora do primeiro café da manhã, eu já tinha lavado louça, varrido cozinha, deixei tudo em ordem. E aí, parti agora pra esse segundo round de café muito mais sossegado. Então, assim, peguei meu cereal, tô aqui com meu livro. Gente, por falar em livro, eu ainda estou lendo O Saco de Ossos, de Stephen King. É um livro bem longo, vou mostrar pra vocês. Eu não arrumei a cama, gente, então por isso tá tudo bagunçado. Enfim, é O Saco de Ossos. Ele tem 566 páginas e tá legal, mas é um livro denso, como todo livro do Stephen. E eu estou lendo desde, acho que a penúltima semana de dezembro. Então, assim, como tiveram as festas, tudo, e tem a preparação das festas, as comidas, limpeza da casa e tal, então eu não consegui pegar ele tão firme, tô pegando agora. Eu cheguei passei já da metade dele, já tô na página 312. E agora eu já tô assim, por mais que eu tenha gostado, esteja gostando muito, mas eu já quero terminar e partir para uma outra leitura. Eu acho a leitura dele, assim, como ele descreve muito as coisas, ele é bem prolixo, é uma leitura mais pesada, né? Então, eu sempre gosto de alternar um livro do Stephen com uma comédia romântica, uma coisa mais leve, e agora eu já tô sentindo essa necessidade de acabar ele e partir para uma coisa mais leve. Inclusive, eu já tenho a minha próxima leitura, que é de um dos clubes do livro que eu participo, e é uma leitura mais tranquila, né? Então, já tô querendo acabar. Eu vou ler mais um pouquinho, dar uma adiantada, e depois eu tenho que arrumar essa cama, tenho coisas da casa pra fazer, e aí eu vou levando vocês no decorrer do dia. A cama já tá arrumada, eu já tomei um banho e agora, gente, já montei a tábua de passar aqui. Não tem muita coisa pra passar, mas ainda tá fresquinho, né? Tá falando que amanhã vai aumentar a temperatura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar hoje pra passar essa roupinha. Amanhã também eu tenho umas outras coisas pra fazer. E eu vou terminar de ver uma série que tão faltando agora 1 episódio e meio pra eu acabar. E eu quero comentar muito ela com vocês, porque foi uma série que mexeu muito comigo, porém eu quero falar dela agora e não quero falar no vídeo de favoritos aleatórios. Já explico por quê. Vou terminar aqui e já volto. All the words in the scriptures with the pretty pictures and we still don't know. Eu vim aqui pra cozinha pra fazer almoço porque quando eu fui olhar no relógio já era quase meio-dia e eu fiquei com medo da dona Regina tá com fome, né? E vim pra cá faltando metade do episódio final, então eu vou fazer almoço, a gente almoça e aí eu termino de ver. Pra poder comentar aqui que eu estou ansiosa, inclusive ansiosa pra saber se mais alguém assistiu. Vou fazer uma comidinha bem básica hoje, vai ser arroz, feijão e vou fazer uma carne com chuchu. Vocês gostam de chuchu? Se vocês gostam, eu vou dar uma dica aqui de um acompanhamento que deixa o chuchu assim, fino, sabe? Chuchu combina super bem. Combina com peixes, frutos do mar em geral, mas combina super bem com camarão. Qualquer hora eu vou fazer uma salada aqui pra vocês verem. Fica muito boa mesmo. Acaba virando um prato de festa, né?
Mas hoje o chuchu é com carne moída, tá? Não se empolguem. É com carne moída. Why do we dance in the moonlight? Must be a reason why. Why don't we make love in the daytime? Must be a reason why. I discovered a box full of Polaroid pictures. Colors were faded. Man, I miss them. Ain't no place that I would rather be. What do we dance? Comidinha pronta, gente. A única coisa foi que eu ia fazer esse chuchu refogado junto, acabei fazendo separado. Mas de resto, tudo aqui. Dona Regina está ali fazendo o prato dela. Né, mãe? Tá do seu agrado? Tá aprovado. Nem comeu ainda, gente. Tá aprovado. Gente, ela tá falando que ela tá provando antes de comer porque era o que ela queria, né? Mas, não, assim, não tá muito garantido. Porque sabe quando você faz, assim, meio avoada? Eu cortei até errado o coitado do chuchu. Era pra eu ter feito cubinho, eu fiz umas lascas aqui, achando que era batata frita já o negócio. E agora a gente vai almoçar. Mommy e eu já almoçamos e aí eu sentei confortavelmente no sofá para ver o último episódio da série, uma série que eu não sabia se eu recomendaria ela, mas desde o primeiro momento que eu assisti o primeiro episódio, assim, 10 minutos, eu falei, eu vou ter que comentar sobre ela. Recomendar eu não sei, mas comentar preciso. Eu comecei a assistir essa série, gente, por conta da atriz principal, que é a Vera Farmiga. Eu sou muito fã do trabalho dela, além de achar ela linda. Acho essa mulher belíssima, acho que ela remete àquela beleza, assim, das atrizes de Hollywood antigas. Então eu sou muito fã, mas eu sei que a Vera, ela tem, assim, uma escolha um tanto quanto exótica para papéis. Os trabalhos dela são polêmicos, nem todo mundo gosta. Para quem não conhece, a Vera Farmiga, ela fez a Norman Bates em Bates Motel, a série, né, baseada no clássico do Alfred Hitchcock, Psicose. E ela também é muito, muito famosa porque ela simplesmente é a estrela da franquia Invocação do Mal. Foi traduzida assim, gente, desculpa, né? Mas ela é a Lorraine Warren, então ela ficou muito famosa e ela ficou pop por causa desses papéis. Eu já conhecia ela aí de outras esquisitices que ela trabalhou na vida. Então quando eu entrei, peguei a promoção do Apple TV Plus, que eu vi que tinha uma série com ela, eu já coloquei na lista sem ler nada sobre a série, só por ela estar ali. E a série é esta aqui, 5 dias no Hospital Memorial. Eu não sabia do que se tratava, então eu dei o play e no dia aconteceu uma coisa muito engraçada, porque, engraçado assim, né, gente, Deus. Eu estava falando com Deus de umas determinadas coisas que não tinha nada a ver com a série antes, e na hora que eu dei o play, a abertura me respondeu o que eu tinha que fazer no momento. Gente, porque a abertura é o quê? É um louvor. E ele fala assim, caminhem sobre as águas, meus filhos, caminhem sobre as águas, porque Deus vai agitar as águas. Então, assim, se você não quiser ver a série depois de tudo que eu vou falar aqui, realmente ela não é para qualquer público, dá uma chance pelo menos para ver o louvor da abertura, que eu vou deixar aqui no cantinho, e vou ver se eu consigo o link do Spotify para deixar para vocês aqui embaixo. Mas é muito bonito, ele ainda é cantado no estilo coral de igreja americana, então assim, me deixou muito, muito, muito emocionada. Mas aí passamos para a série em si. Quando a série começou, eu comecei a ver o dia a dia ali de uma equipe médica que estava para receber um furacão. E aí eu tive o primeiro impacto, o furacão era o furacão Katrina, aí eu já falei, epa, então é baseado em fatos reais. Aí eu fui checar isso e realmente a série era baseada em fatos reais, eu já fiquei, né, tipo... Mas aí comecei vendo e já me chamou a atenção de cara como os americanos são resignados, práticos e ágeis na questão de furacões. Eu até comentei com a minha mãe, se alguém me falasse, ó, tá vindo um furacão pra cima da tua cidade, da tua casa, eu já ia começar,
entendeu? Mas eles fazem o quê? Eles falam, ah, tá vindo? Beleza, peraí, eu vou pegar umas madeiras aqui que a gente vai colocar nas janelas pra não quebrar. Vamos pegar uns enlatados aqui, vamos armazenar ali na despensa, ninguém vai ficar com fome. Pronto, aí senta a família na sala e fica, oi, gente, agora é só esperar, né? Então eles lidam com muita naturalidade e também é normal, porque acontece, né, com frequência. Então até aí tava tudo bem, mas eu já tava um pouco apreensiva, porque todo mundo que né, era vivo na época do Katrina, sabe que foi o terror, né? Foi muito triste, a gente acompanhou na televisão e tal. Só que eu não liguei, eu não sei, gente, eu tinha 16 anos quando o Katrina aconteceu e era uma época de vestibular, a gente adolescente, a cabeça tá em outra vibe, né? E eu não lembrava. Minha mãe, ela assistiu uns trechos da série comigo e ela lembrou de alguns fatos, mas eu não lembrava. E aí começa a série, o furacão chega, a equipe médica tá ali preparada no hospital. Esse hospital é um Memorial Hospital, ele é hospital, né? Eu falo uma parte em português, uma parte em inglês. E aí ele tem alguns andares e no 7º andar funciona outro hospital, que é o Life Care. E o Life Care, ele não pertence à mesma empresa que o Memorial. Então, assim, eles funcionam no mesmo prédio, mas autonomias diferentes, totalmente diferentes. E o Life Care, eles têm pacientes mais em estágio mais crítico, mais idosos, tem pacientes mais jovens, mas em geral o perfil é esse, são mais idosos e muito mais críticos. Então eles estão ali preparados e tal, o furacão chega, né, tem uma médica que ela é destaque no hospital, a doutora Ana Poe, ela é otorrinolaringologista e a Ana Poe é interpretada pela Vera Farmiga, né, e além de ser otorrino, ela também é cirurgiã oncológica, muito renomada, muito conhecida, filha de um médico já com uma carreira consolidada na cidade, Nova Orleans, muito querido, e Vera é muito querida, Ana Poe é muito querida pelos pacientes dela, por todo o corpo que trabalha, todo o corpo médico em volta dela. Quando essa tempestade chega, o Katrina, depois de um dia, parece que está tudo tranquilo. Eles ficam comemorando, passou tal, até que eles olham pela janela e começam a ouvir os rumores que um grande volume de água se aproxima do hospital e todo mundo entra em pânico, ninguém entende direito o que é, até perceberem que o Katrina abalou as estruturas dos diques da cidade de Nova Orleans. Nova Orleans tem vários diques em volta dela. E aí, com a estrutura abalada, esses diques se rompem e todo esse volume de água adentra a cidade. E assim, gente, a cidade fica boa parte debaixo d'água, gerando um caos. Esse caos não é só do excesso de águas, mas ao passo que as horas vão se passando e a cidade submersa, as pessoas fazem qualquer coisa para sobreviver, começam a saquear lugares em busca de comida, ou até mesmo por roubar mesmo. Aumenta muito a questão de criminalidade de Nova Orleans durante esses 5 dias, então aumentam estupros, aumentam assaltos, tudo que é de crime na cidade, o índice sobe. E eles ficam numa situação muito crítica e quem tá dentro do hospital continua preso, o nível de água vai subindo, chega nos interruptores, eles ficam sem eletricidade e, consequentemente, o tratamento dos pacientes fica totalmente inviável, né? Os dias vão passando, além dos pacientes, eles têm também ali pessoas que foram se abrigar no hospital, animais de estimação. O hospital tá completamente lotado, eles têm que subir o pessoal do 1º andar pro 2º, depois pro 3º, conforme vai inundando. Até um ponto que eles estão com o ar-condicionado quebrado, os dias estão muito quentes, acho que são 8 episódios da série, desses 8, 5 são falando sobre os dias, né, e 3 são da investigação criminal que houve no final. Então você fica vendo o elenco ali todo suado. Gente, eles são ótimos. Eu comecei pela Vera e fiquei por todos eles, porque eles passam aquilo. E o que é muito chocante nessa série, que é um dos motivos que eu digo não recomendo para todas as pessoas, por conta de que eles alternam imagens ficcionais, né, feitas ali pra série, com imagens reais do Katrina. Então, gente, é muito pesado. Eles mostram dentro do hospital, eles mostram o alagamento fora, e é muito complicado. Como se não bastasse tudo isso de angústia, das decisões que os médicos precisam
tomar ali para manter a vida dos pacientes sem os aparelhos, porque até um dado período os geradores funcionam, depois quando o alagamento fica muito crítico, eles param de funcionar e eles ficam totalmente à deriva ali, abandonados naquele prédio. O governo não faz nada, demora muito para socorrer, e os donos do hospital, do Memorial, eles mostram eles num coquetel numa cidade separada, questionando se a tragédia não teria sido muito boa para o hospital, porque número de feridos e atendimentos, enfim, é uma coisa desumana. E aí eu ia dando Google nas coisas, e ao passo que eu ia vendo que aquilo era real, eu ia ficando, assim, muito consternada mesmo, é bem pesado. E aí, gente, como se não bastasse todo esse sofrimento, quando chega no 5º dia, que eles precisam tirar todo mundo, e aí começam a vir os aerobarcos, tem os helicópteros e tal, tá quebrado, todos os elevadores estão quebrados, então eles têm que subir com os pacientes, a equipe de enfermagem, alguns ali no lençol, sabe, é muito sacrificado. Aí eles retiram as pessoas de lá, né, e depois eles descobrem na capela do hospital 45 corpos, né, então começa uma investigação criminal do porquê que essas 45 pessoas morreram. Os familiares começam a questionar, houve uma demora muito grande entre o último dia de retirada e os óbitos, e as famílias serem informadas dos óbitos, então foi tudo muito doloroso. E aí eles instauram essa investigação, e a principal suspeita é a doutora Anna Paul, porque algumas pessoas, acho que um médico e algumas enfermeiras, poucas pessoas, gente, acho que umas 4 pessoas, começam a questionar algumas condutas dela e falas isoladas que ouviram ela tendo, falando sobre como ela é uma médica oncológica, ela é especializada em tratamento paliativo, diminuição de dor, e aí eles questionam que viram ela falando que queria deixar os pacientes confortáveis, enfim, e acusam ela de injetar morfina e um outro medicamento que combinados teriam ocasionado os óbitos. A série, gente, os 5 episódios iniciais narram ali os dias no Memorial e na catástrofe e tudo, e os 3 finais narram a investigação sobre a doutora Anna Paul. E eu pesquisei muito sobre ela, gente, porque me chamou a atenção alguns fatos que, assim, o primeiro, ela não era escalada para estar lá no dia. Ela, assim como alguns enfermeiros e outros médicos, eles se voluntariaram a estarem ali e ajudarem as pessoas. Então, foi o primeiro ponto que eu fiquei pensando em relação a ela. O segundo ponto é que ela era muito amada mesmo, a ponto de pessoas, pacientes, deixarem de fazer cirurgias, arriscarem a própria vida para fazer a cirurgia com ela, e ela tinha uma carreira brilhante, bem sucedida, nem aparece, quando eu pesquisei, tentei encontrar óbitos na carreira dela, lógico, deve ter tido, né, mas assim, antes do que aconteceu, você não encontra, não é um número expressivo. Então, assim, ela é uma médica totalmente confiável e idônea na cidade, e o corpo médico todo apoia ela. A série é dúbia, então em alguns momentos você tem certeza da inocência dela, em outros você fica meio na dúvida por conta de alguns diálogos, de alguns comentários e tal. Mas, gente, eu achei muito válido. A experiência de assistir é muito pesado. Uma das partes mais chocantes foi a hora que eles colocaram as imagens reais dos 45 corpos na capela. Eu tive que pausar algumas vezes porque a imagem se repete e é muito triste, né? Mas eu acredito, assim, que quando a gente vê esse tipo de coisa que tá tão longe da nossa realidade como brasileiros, né? Embora a gente tenha passado aí por um episódio muito triste no domingo, né, em relação à invasão dos poderes e a depredação, mas não chega nem perto, né, de uma coisa que é natural, né? Por um lado foi natural, os diques não exatamente, mas foi uma tragédia, assim, sem explicação, né? Então, eu recomendo para você essa série se você gosta de documentário, tá? Se você não tem problema com cenas fortes, que eu acho que eles deveriam ter avisado isso no início. Eu não tinha noção, fui pega um pouco de surpresa, porque eles avisam em relação aos efeitos de luz, mas eles não avisam das cenas reais, tá?
Então, se você não tem problema com isso, e se você quer conhecer um pouquinho dessa história que eu achei intrigante, vou confessar para vocês que eu fiz uma pesquisa sobre a doutora Ana Paul, sobre o hospital e sobre cada personagem ali que foi envolvido de uma maneira fundamental em toda essa trama aí, tanto no resgate e tudo. Descobri muitas coisas legais, muitas mesmo, porque realmente a organização deles foi uma coisa assim, eles fizeram o que podiam com o que tinham, sabe? Então eu achei bem interessante, mas é uma série que vai mexer com você de diversas formas diferentes. Então eu pensei em deixar ela nos favoritos aleatórios, porque de uma certa forma eu assisti, hoje ainda é dia 9 de janeiro e eu assisti muitas coisas já nesses dias, mas essa série me marcou, assim, então eu queria compartilhar com vocês, mas sem deixar nos favoritos aleatórios, porque como eu sei que não vai agradar todo tipo de público, eu sei que não é para todo tipo de pessoa, né? Você tem que estar com preparo, assim, para assistir, mas eu queria muito comentar com vocês, porque eu achei importante. Vale a pena nesse sentido, né? Se você quiser entender um pouquinho mais também, ele não vai explicar o que é um furacão, essa parte técnica ele não explica. É mais a relação do hospital com tudo isso, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que quem decidir assistir a série goste também. Se você assistir, tiver uma opinião diferente e quiser comentar comigo, me procura, porque é uma série que realmente tô querendo que as pessoas em volta de mim assistam pra gente poder conversar um pouquinho. Então me chama, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? E não esquece de ficar aqui, porque aqui, de vez em quando, quase sempre, a gente tem uma gostosura, tá? Tem um bolinho, tem uma receitinha, tem uns gatinhos, o Berninho tá precisando aparecer, porque só a Nina que aparece, né? Mas é isso, gente. Um beijo, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!